Pessoal, vamos resolver alguns exercícios aí, a segunda lista. Exercício 1 é para construir gráfico, né? Essa primeira função é a função do primeiro grau, como a gente sabe, então é uma reta, e aí a gente precisa só de 2 pontos. Vou pegar 2 pontos quaisquer aqui, ó. Vou pegar aqui valores de x, vou pegar 0 e vou pegar 1, né? Porque aí facilita minhas contas aqui. Colocando o 0 no lugar do x, né? Vai ficar 2 menos 3 vezes 0. Aqui vai dar 0, então o valor de y vai ser 2. E colocando 1 no lugar do x e fazendo a conta, o valor de y é menos 1. Então basta, né, jogar esses pontos no plano cartesiano, formando essa reta aí. Então quando o x for 0, o y é 2. Sempre que uma coordenada for 0, o ponto pertence ao outro eixo. Ó. Como a coordenada x é 0, o ponto pertence ao eixo y. Então vai passar aqui em cima do 2. Ó. 1, 2. Marca aqui o ponto 2. Quando o x for 1, o y é menos 1, então é esse ponto aqui. Né? E aí a reta vai ligar esses dois pontos aqui. Ó. Lembrando que como aqui eu estou usando a mesa digitalizadora, então às vezes a reta não fica tão boa aqui, né? Porque eu não consigo usar régua para fazer esse gráfico aqui, tem que ser feito à mão. Então acaba apanhando um pouco aqui. Mas aí é só ligar a reta aqui, ligar os pontos aqui, uma reta. Aí é dificuldade. Só tomar cuidado assim, né, com alguns aspectos gráficos mesmo. Olha só aqui, ó. Se você pensar aqui eu coloquei o ponto 1. O gráfico está tocando o eixo x antes do ponto 1, ó. E realmente está, ó. Se eu pegar a minha função y igual a 2 menos 3x, para saber onde ele toca no eixo x, é só fazer o y igual a 0. Se eu colocar 0 aqui para y, vai ficar assim, ó, 2 menos 3x. Vou passar o menos 3x para cá, vai ficar 3x igual a 2. X é igual a 2 sobre 3. Ó. Então, essa fração realmente é menor do que 1. Por isso que o gráfico tocou nesse ponto aqui. Ó. Como o valor de A, ou seja, o valor de x, é o valor negativo, você vai perceber que essa reta é uma reta decrescente aí, ó. Beleza? Então, só ficar atento a essas questões, né, para não gerar problema teórico para o gráfico. Continuando aí, letra B aqui também é uma reta, então basta atribuir valores. Né? Vou colocar dois valores para x aqui, vou colocar 0 e vou colocar 4. Vou colocar 0 e vou colocar 2. Né? A gente geralmente escolhe valores por conveniência, aquilo que vai gerar conta mais fácil. Né? Então, 0 no lugar do x, 0 dividido por 2 é 0. 2 no lugar do x, 2 dividido por 2 é 1. Então, basta marcar esses dois pontos aí para a gente ter o nosso gráfico. Então, a nossa função vai passar pela origem, que é o ponto 0, 0. E quando o x for 2, o y é 1. E é esse ponto aqui, ó, né? Então, ele vai passar por esse ponto aqui também. Então, a reta que vai crescer, né? Então, observa que ela é crescente, porque o valor que acompanha o x aqui, ó, isso aqui é como se fosse 1 meio vezes x, ó, certo? 1 meio vezes x. Ou seja, o valor que acompanha o x, né? O valor que acompanha o x aqui no caso é um valor positivo. Então, por isso a reta é crescente aí. Beleza? A letra C aí é uma parábola, né, função do segundo grau, com valor de A negativo. Então, a gente sabe que é uma parábola que está voltada para baixo. Vamos achar as raízes. Como não se trata de uma função completa do segundo grau, né, a gente pode simplesmente passar o x ao quadrado para lá. Vai ficar 4 igual a x ao quadrado. E aí esse quadrado, pensando na ideia da raiz, vai nos dizer que x é igual a mais ou menos raiz de 4. Ou seja, x é igual a menos 2 e x é igual a 2. Ó. Então, a gente tem uma parábola voltada para baixo, passando no menos 2 e 2. Né? Toda vez que a gente encontra uma simetria entre as raízes, quer dizer que o eixo y vai partir a minha parábola ao meio. Olha só, ela é uma parábola que está voltada para baixo, então ela vai passar aqui, ó, passar para cá, voltada no menos 2, e o mesmo comportamento ela tem para o lado de cá, voltado passando no 2. E além disso, como ela tem essa simetria, ou seja, o eixo y divide ela ao meio, esse ponto aqui vai ser o vértice. E a gente sabe que o ponto, né, que a função toca no eixo y é sempre o termo independente, que nesse caso aqui é o 4, é o termo que não tem o x, ó, certo? É o 4. Isso para toda função. Nessa função anterior aqui, ó,
Mas qual é o número que eu tenho aqui? Ó? Como não tem número nenhum ali, é como se tivesse aqui o zero. Por isso ele passa aqui no ponto zero do eixo Y. É sempre assim. Então o gráfico da letra C seria esse aí. Beleza? Letra D, aí a gente também tem uma parábola, certo? Porém, aqui a gente tem a parábola completa. Então, eu vou igualar a zero, resolver o delta aqui para achar as raízes dessa função aí. Ó. Então, vou resolver por delta, b ao quadrado, o b é 2, 2 ao quadrado é 4, né? Menos 4ac. Então, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 4. Então, o delta vai dar 4. Aqui, ó, 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 4 é 32. Menos vezes menos é mais, então vai dar mais 32. O delta é 36. Então, as raízes pela forma de Bhaskara vai ser menos b, já que o b é 2, então menos 2, mais ou menos raiz de delta, raiz de 36, sobre 2a. Como o a é 2, 2 vezes 2 é 4. Então, a gente vai encontrar x é igual a menos 2, mais ou menos 6 sobre 4. Então, ó, 6 menos 2 é 4. 4 dividido por 4 vai dar 1. Menos 2 com menos 6 vai dar menos 8. Dividido por 4 vai dar menos 2. Beleza, então vamos pensar na questão gráfica. Né? O nosso gráfico, então, ele é uma parábola que está voltada para baixo. Né? E vai passar no eixo x em 2 pontos. Ele vai passar aqui, que é o menos 2. Ele está voltado para baixo, não, ele está voltado para cima, né? O A é positivo, ele está voltado para cima, certo? O valor de Y que ele vai passar aqui é o 1, certo? E ele também vai passar num ponto aqui embaixo, ó, e vai tocar o eixo Y no termo independente, que é o menos 4. Então, vai tocar no eixo Y no ponto menos 4, ó, né? O menos 4 está aqui embaixo, vamos supor que está aqui assim, ó, menos 4, certo? Só que aqui a gente tem que tomar cuidado só na hora de fazer o gráfico, o seguinte: você não pode colocar que esse menos 4 agora é o vértice. Ele não é o vértice. Para achar o vértice aqui, né, você não precisa nem fazer conta. Eu nem preciso que você faça conta. Eu quero só que você tenha o seguinte entendimento. O menos 2 e o 1 são os pontos onde a parábola vai passar. Vamos contar quantos intervalos que eu tenho aqui. Ó. Do menos 2 até o menos 1, 1. Do menos 1 até o 0, mais 1. E do 0 até 1, mais 1. Então, eu tenho 3. Então, o meu vértice da parábola vai estar justamente no meio desses pontos aqui. Ó. Como daqui até aqui eu tenho 3 pontos, ó, 1, 2, 3, então ele vai dar no meio desse aqui, ó, porque vai ficar 1,5 para o lado de cá, né? Para o lado de cá vai ter 1,5 e para o lado de cá também vai ter 1,5. E aí, isso é o vértice, certo? Então, o vértice, como a parábola está voltada para baixo, para cima, melhor dizendo, ele vai ser um ponto que está aqui, ó. Ele vai ser um ponto que está aqui, ó. Ele está para baixo do menos 4. Lembrando que esse ponto aqui é o menos 4, ó. Então, a minha parábola vai passar aqui e vai ir para lá e vai embora, certo? Deixa eu até melhorar isso aqui, ó. Minha parábola vai passar aqui, vai passar no 1 e vai embora para lá. E aqui ela vai virar nesse ponto aqui, ela vai passar no menos 2 e vai embora para lá também. O gráfico, como eu disse, não ficou muito bom porque a mesa digitalizadora ela atrapalha um pouco aí. Mas então o menos 0,5 é que é o ponto do vértice. Ó. Isso aí tem que estar claro. Como que eu calculei isso? Ó? A distância de menos 2 até 1 é 3, ó, porque daqui até o menos 1 vai dar 1, até o 0 vai dar 2, até o 1 vai dar 3. Então é 3 a distância. Então a metade de 3 é 1,5. Quer dizer, se eu andar daqui para cá, 1,5. Se eu andar daqui para lá, 1,5. Então eu caio no vértice. E o vértice é o ponto mais baixo. Então ele tem que ser mais baixo do que o menos 4, que é o ponto que vai tocar ali. Ó. Então a resposta vai ser esse gráfico aí.